E aí, tudo bem? Olha, eu tenho certeza que você muitas vezes tem pensado aleatoriamente como é que calcula a aceleração da gravidade de Caruaru, Pernambuco, do estado do Nordeste. E hoje eu vou tentar satisfazer suas dúvidas com esse vídeo. Meu nome é Nicolas Rodrigues Uniga e eu sou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, com o nosso professor Fernando Araújo e, claro, também os meus integrantes do meu grupo, que vão apresentar e tentar explicar para vocês de forma assertiva como calcula e como funciona tudo isso. Então, chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Olá, meu nome é Eduarda. Nesta videoaula iremos estudar um dos fenômenos mais importantes da física, a ação da gravidade. A gravidade está presente em nosso cotidiano e influencia todos os corpos próximos à superfície terrestre. Nosso objetivo será determinar experimentalmente o valor da aceleração da gravidade na cidade de Caruaru, utilizando um pêndulo simples. Para isso, apresentaremos um breve histórico, os conceitos físicos envolvidos, a montagem do experimento, os procedimentos realizados e a análise dos resultados obtidos. Por quase 2000 anos, vigorava a ideia aristotélica de que a velocidade de queda de um corpo era proporcional ao seu peso, ou seja, quanto mais pesado um objeto fosse, mais rápido cairia. Essa visão baseava-se na observação cotidiana, onde uma folha de papel cai mais devagar que uma pedra, por exemplo. Entretanto, conta a tradição histórica que Galileu Galilei realizou experimentos abandonando esferas de diferentes massas, mas de materiais semelhantes, do topo da Torre de Pisa, para demonstrar que chegavam ao solo juntas. Para contornar a limitação tecnológica da época, já que não havia cronômetros precisos, e diminuir a velocidade dos objetos, Galileu utilizou planos inclinados. Ele rolava esferas metálicas por canaletas lisas e media o tempo usando a própria pulsação. Dessa forma, Galileu provou que, na ausência de resistência do ar, objetos de massas diferentes caem com a mesma aceleração, formulando assim a lei da queda livre. Outra de suas grandes contribuições foi a lei da independência dos corpos, princípio da equivalência, onde Galileu deduziu que a gravidade atua da mesma forma sobre todos os corpos. A diferença no tempo de queda de objetos no dia a dia ocorre exclusivamente devido à resistência do ar, e não por diferença em seus pesos. A gravidade é uma força natural de atração exercida entre corpos que possuem massa. Na Terra, ela é responsável por manter os objetos, os oceanos e a atmosfera próximos à superfície terrestre. Além disso, a gravidade desempenha um papel essencial na organização do universo, influenciando o movimento dos planetas, estrelas e galáxias. A aceleração da gravidade representa a taxa de aumento da velocidade de um corpo em queda livre devido à ação gravitacional. Na superfície da Terra, seu valor médio é de aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado. Isso significa que, desconsiderando a resistência do ar, a velocidade de um objeto aumenta continuamente enquanto ele cai. Em resumo, a compreensão da gravidade, da aceleração da gravidade e da resistência do ar é essencial para explicar diversos fenômenos observados no cotidiano. Após entendermos alguns conceitos básicos sobre a aceleração da gravidade, agora vamos conhecer como funciona o pêndulo simples. Ele é um sistema da física usado para estudar o movimento de oscilação, movimento de vai e vem, e é um dos métodos usados para auxiliar a calcular a aceleração da gravidade. Ele funciona como um balanço de um parque infantil ou um mecanismo de um relógio antigo de parede. O que compõe o pêndulo? Primeiramente, a massa, um objeto pesado preso na ponta de um fio que tem a massa suficiente
para não sofrer a resistência do ar. Segundamente, o fio. Um fio é fixado em ponto fixo que não estique e nem tenha massa relevante. E por último, mas não menos importante, a aceleração da gravidade. É a força que puxa o objeto de volta para o centro e que faz ser possível o movimento de oscilação do pêndulo. Como funciona o movimento? Se distingue em 3 movimentos. Repouso é quando o pêndulo está em seu ponto de equilíbrio, estando parado na vertical. Deslocamento. Ao puxar o objeto para o lado e soltá-lo, a gravidade age como uma força restauradora. Oscilação. O objeto desce, passa pelo ponto de equilíbrio com a velocidade máxima e sobe do outro lado em relação ao ponto de partida. Ele repete esse ciclo continuamente se não houver atrito. Período. O período é o tempo que o pêndulo leva para ir e na volta chegar próximo ao ponto de partida. Quanto maior for o fio, mais lenta será a oscilação e com isso maior o período. E se caso a aceleração da gravidade for mais forte, a oscilação será mais rápida. Dando sequência ao nosso trabalho, irei apresentar a construção, montagem e a realização prática do nosso experimento de pêndulo simples. Para que pudéssemos determinar a aceleração da gravidade, nós utilizamos materiais simples e de fácil acesso. Primeiramente, utilizamos uma bola de sinuca pequena, que servirá como a massa oscilante do nosso pêndulo. Para a suspensão dessa massa, usamos uma linha de nylon, que nos garante uma estrutura resistente e de massa desprezível. Para realizar os cortes necessários na linha, utilizamos uma tesoura. A fixação do fio na esfera e no suporte foi feita com auxílio de cola quente. E por fim, utilizamos uma régua milimetrada para medir com precisão o comprimento do fio, que é uma variável fundamental para os nossos cálculos posteriores. Com todos esses materiais reunidos, o nosso procedimento consistiu em fixar uma das extremidades da linha de nylon na esfera da sinuca e a outra extremidade num ponto de suporte fixo. Medimos o comprimento exato desse fio com a régua e, em seguida, afastamos a esfera levemente da sua posição de equilíbrio para dar início às oscilações. Após a montagem, afastamos o pêndulo por um ângulo pequeno da posição de equilíbrio e o soltamos a partir do repouso, sem aplicar força adicional. Com um cronômetro, medimos o tempo necessário para o pêndulo realizar 10 oscilações completas. Esse procedimento foi repetido 8 vezes para diminuir os erros experimentais causados pelo tempo de reação humana ao acionar o cronômetro. Por fim, calculamos o tempo médio de 10 oscilações das 8 tentativas. Com o auxílio de uma média aritmética, descobrimos o tempo médio. Após isso, agora vou dar uma introdução a como se fazer os cálculos. Primeiro, será necessário obviamente mostrar uma fórmula que gerou a fórmula do pêndulo simples. No caso, seria a fórmula do tempo de uma oscilação completa. T igual a 2π vezes raiz quadrada do comprimento dividido pela gravidade. Ou seja, o tempo de oscilação completa é igual à constante 2π, que é o valor de um ciclo ou oscilação completa, vezes a raiz quadrada do proporcional ao tempo dividido ao não proporcional ao tempo, ou seja, a gravidade, visto que se aumentar a gravidade vai haver um menor tempo para fazer o ciclo, pois vai puxar com mais intensidade o pêndulo para baixo, fazendo com que o pêndulo se estabilize mais rapidamente e faça oscilações mais rapidamente. Mas o comprimento, quanto maior ele ser, maior será o tempo para fazer uma oscilação completa. Então, como essa fórmula conseguiu gerar a fórmula que vemos hoje, que é G igual a 4π ao quadrado vezes L dividido pelo tempo médio ao quadrado, ou fórmula do pêndulo simples? A resposta é simples, basicamente colocando todos os valores ao quadrado, já que está o L sobre G na raiz quadrada. Precisa-se tirar a raiz.
Para tirar a raiz, nós precisamos colocar todos os elementos ao quadrado, ou seja, t ao quadrado é igual a 4π ao quadrado. Note que o comprimento estava dividido pela gravidade na raiz, mas ele saiu da raiz por conta que foi colocado ao quadrado. Logo fica o comprimento dividido pela gravidade. Depois disso, nós multiplicamos 4π ao quadrado vezes o comprimento dividido pela gravidade, que fica 4π ao quadrado vezes o comprimento dividido pela gravidade. Calma, ainda tem mais. Devemos multiplicar os dois lados da equação por g, para eliminarmos o g do denominador e colocar ele no outro lado da equação. Dessa forma, fica g vezes t ao quadrado igual a 4π ao quadrado vezes L dividido por g vezes g. Mas cortamos o g, pois se dividirmos um número e multiplicarmos um número por um mesmo outro número, isso não vai mudar absolutamente nada. Logicamente, podemos passar o t ao quadrado para dividir a expressão do outro lado da igualdade. Logo, chegamos na fórmula do pêndulo simples. G igual a 4π ao quadrado vezes o comprimento dividido pelo tempo ao quadrado. Vamos substituir agora os valores. Nós colocamos um comprimento de 30 cm e de 40 cm. Primeiro, o de 30 cm, para fazer uma média do tempo. Foram 10,98, 11, 11,27, 11,17, 11,32, 11,37, 11,52, 11,37 segundos. Calculando a média desses valores, o resultado é igual a 11,25 segundos. Esses segundos que eu coloquei na tela foram o tempo que demorou para fazer uma oscilação completa, que foram calculados por cada integrante do grupo. Colocando agora na fórmula, substituindo os valores, tudo vai ser igual a 9,4814814815, o que é aproximadamente 9,5 metros por segundo quadrado. Agora, nos valores do pêndulo de 40 centímetros, ou seja, da linha que tinha 40 centímetros, foram 13,09, 13,08, 13,04, 13,02, 13,10, 13,02, 13,06, 13,01 segundos. A média desses números vai ser igual a 13,0525 segundos. Substituindo os valores na fórmula, vai ser igual a 9,3914484479, aproximadamente 9,40. Nós chegamos em dois valores aproximados da aceleração gravitacional de Caruaru, Pernambuco, do estado do Nordeste, que foram do pêndulo de 30 cm de 9,5 metros por segundo ao quadrado e 9,4 metros por segundo ao quadrado. Mas no fim, o que realmente acontece para termos obtido esse resultado e qual a lógica física por trás? Como já citado, na física, o pêndulo simples é um modelo idealizado que consiste em uma massa pontual suspensa por um fio inextensível de massa desprezível. Quando esse objeto é afastado de sua posição vertical de repouso e solto, a força-peso, essa que decorre da gravidade terrestre, atua como uma força restauradora. Isso significa que a gravidade tenta o tempo todo puxar o objeto de volta para o ponto central de equilíbrio. Ao fazer isso, o pêndulo ganha velocidade, ele vai passar direto pelo centro devido à inércia e sobe pelo lado oposto, dando início a um movimento oscilatório de vai e vem, conhecido como movimento harmônico simples. A teoria do movimento harmônico simples estabelece que se o ângulo de inclinação inicial do pêndulo for pequeno, o tempo necessário para que ele complete uma oscilação inteira, unida em uma volta, chamado de período, nesse caso t, depende exclusivamente de duas variáveis, o comprimento do fio, L, e a aceleração da gravidade local, que aqui é representado por g. A massa do objeto suspenso não interfere nesse tempo. A equação matemática, então, que segue
que segue e que rege esse fenômeno será de T igual 2π raiz de L sobre G. Como o nosso objetivo nesse experimento é descobrir a gravidade local, a fórmula é rearranjada isolando-se a variável G, no caso a nossa gravidade. Chega-se, portanto, à equação que utilizamos na prática para calcular o resultado, essa que já foi citada, G igual 4πL sobre o nosso tempo médio ao quadrado. Essa relação nos mostra que se conhecermos o comprimento exato do fio e medirmos com precisão o tempo médio de oscilação, nosso T médio, seremos capazes de calcular a aceleração da gravidade de qualquer ambiente. Com isso, concluímos que usando conceitos simples como o de um pêndulo é possível encontrar medidas extremamente precisas e incríveis ao nosso redor.